Olá, tudo bem? Você já ouviu falar de Reinforcement Learning ou aprendizagem por reforço? Essa técnica de IA é super usada em diversas áreas de aplicação, desde o desenvolvimento de jogos à calibração do comportamento do ChatGPT. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. E esse vídeo vai ser especial também porque nós vamos retomar uma coisa que fazemos lá no início do canal, a participação especial de um aluno, que vai mostrar para nós uma aplicação prática da aprendizagem por reforço. Eu espero que gostem. Meu nome é Ângelo, eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo e a aprendizagem por reforço já é uma técnica bem consolidada. Está fazendo 10 anos que ela ganhou a atenção da mídia. Isso aconteceu em um campeonato de Go entre a equipe do Google DeepMind e o coreano Lee Sedol, que era o campeão mundial da época. A equipe concorreu com o AlphaGo, que usava aprendizagem por reforço e ganhou de 4-1 do campeão mundial. O campeonato foi cheio de emoções e reviravoltas e você pode conferir num filme que está disponível na Netflix chamado AlphaGo. Mas o mais legal, o filme não vai te mostrar. É que um ano depois, o AlphaGo foi derrotado de 100-0 pelo AlphaGo Zero, também da Google DeepMind. É que enquanto o AlphaGo foi treinado com o histórico de partidas disputadas por seres humanos, o AlphaGo Zero não. Aprendeu, como o nome diz, do zero. Mas não foi na tentativa e erro não. O AlphaGo Zero utilizou a aprendizagem por reforço. Bem, a ideia geral do aprendizado por reforço é que sempre existe um ambiente cheio de desafios para que a IA possa evoluir ao passar por eles. Por exemplo, atingir algum objetivo para ganhar uma recompensa positiva ou também ganhar recompensas negativas ao se fazer escolhas erradas. No aprendizado por reforço, também sempre existe um agente que será posicionado em algum ponto específico do ambiente. Veja que ele não conhece todas as possibilidades que o ambiente produz. Ele só vê um recorte restrito. A gente chama isso de estado. Então, em um determinado estado, ele deve escolher uma ação para seguir. Nesse caso, será que ele aí vai para a direita ou para a esquerda? A coleção de estados e ações que o agente realiza é chamado de política. E é isso que ele tem que aprender da melhor forma para ir aprimorando o seu comportamento. E é com a execução das ações que o agente recebe as recompensas. Por exemplo, se ele escolheu uma ação e perdeu o jogo, ele atualizará a sua política para evitar que isso aconteça no futuro. E essa ideia é repetida várias vezes, até que o agente obtenha uma política ótima. Como, por exemplo, ganhar o jogo. Você já percebeu, né? Se o agente tem de tentar várias vezes até refinar a sua política para um determinado ambiente, espaços virtuais, como o desenvolvimento de games, são plataformas ideais para aprendizagem por reforço. Há até pouco tempo atrás, isso era até uma crítica que se tinha ao aprendizado por reforço, esse limite de operação no mundo físico. Porque imagina se você vai usar a aprendizagem por reforço para guiar o teu carro autônomo. Você senta nele, dá a partida e o carro tomba, já bate no poste. Você fala, olha, isso não é bom, mas a aprendizagem por reforço necessita de repetição, então vamos lá, vou tentar mais uma vez. Bem, o fato é que, ultimamente, várias pesquisas estão conseguindo unir o mundo físico à aprendizagem por reforço. Aliás, esse é até o projeto que será apresentado pelo aluno, mas espera só um pouquinho que antes disso eu preciso te explicar qual é o papel principal da pessoa que está desenvolvendo a aprendizagem por reforço em todo esse processo. Este é o ciclo de iteração do aprendizado por reforço. O ambiente,
que nesse caso é o jogo completo do Mario, que é de responsabilidade da pessoa que está projetando o sistema definir. E o agente, que não tem então acesso ao ambiente completo, ele apenas tem acesso ao estado atual, assim como a gente quando está jogando, que apenas vê a tela do jogo. Com base neste estado, o agente tem que tomar uma ação, virar para a direita ou pular da plataforma, por exemplo. E, de acordo com o desenrolar da ação, e no próximo estado que for alcançado, o agente vai receber uma recompensa, que pode ser positiva ou negativa. E isso também é de responsabilidade da pessoa que está projetando o sistema. É ela que tem que calibrar esses valores para permitir que o agente alcance o objetivo, mas também que explore as possibilidades que o ambiente fornece, ou seja, diferentes estratégias do jogo. E o que é esse agente em si? Historicamente, já se utilizou diversas possibilidades, desde uma tabela que mapeava diretamente estados nas ações possíveis e escolhia a melhor com base nas recompensas anteriores, até métodos bem mais complexos. Mas em geral, esse agente hoje é um modelo neural, normalmente do tipo Deep Learning, no qual as recompensas são usadas para ajustar os pesos durante o treinamento da rede. Bem, agora que você já teve uma visão geral, vamos ver a aprendizagem por reforço em operação. O aluno Pedro dos Prazeres Marques, do 7º semestre em Engenharia de Controle e Automação no Instituto Federal de São Paulo, queria trabalhar exatamente com o que falamos há pouco, a união de ambientes físicos e a aprendizagem por reforço. Então ele construiu uma matriz de LEDs representando um ambiente fechado e um agente que poderia se deslocar entre quaisquer duas posições desse ambiente. Mas o agente só ganharia uma recompensa positiva se atingisse o objetivo, uma posição final especificada no projeto. O interessante é que sempre que a aprendizagem por reforço conseguia concluir a tarefa com sucesso, o Pedro aumentava a dificuldade colocando obstáculos pelo ambiente. Ele fazia isso utilizando recompensas negativas. Vamos ver que é bastante interessante. Olá a todos, eu sou o Pedro dos Prazeres Marques, aluno do 7º semestre de Engenharia de Controle e Automação no Instituto Federal de São Paulo, e eu vou mostrar um pouquinho sobre o nosso projeto de Reinforcement Learning aplicado ao hardware em cenários com obstáculos ou não. Bom, então o primeiro cenário é sem nenhum obstáculo, né? E aí a gente usa 5.000 épocas, que é um número razoável de épocas para o treinamento, então acaba não demorando muito. E como não há presença de nenhum obstáculo, o agente fica livre para passar por qualquer posição na matriz, o que agiliza muito o treinamento e deixa ele mais previsível, né? Então a gente tem aí as épocas sendo contadas e demora um pouco, mas ainda é bem mais rápido do que os próximos cenários. Então a gente tem o resultado, né, uma matriz de direcionamento, e a gente envia para o hardware o resultado final, que a gente pode acompanhar nessa telinha do lado. Então ele chega no objetivo final, que é a casa 3-3. Agora com um obstáculo, então o agente já começa a ser um pouco limitado, né? E agora ele não pode passar por esse 2-3, porque ele perde pontos, ele recebe uma recompensa negativa, o que limita ele e direciona ele a não passar por essa posição. Então a gente continua com as 5.000 épocas, né? Os números de episódios, e a gente consegue ainda um programa mais rápido. 5 minutes later. Então a gente tem o resultado da matriz no código e enviando para o hardware a gente consegue ver na matriz física também como o nosso agente se direciona para o objetivo final, não passando pelo obstáculo. Nice. Agora com 4 obstáculos, o agente já está bem limitado, o código já demora um pouco mais porque a gente precisa de mais épocas, mais processamento, então acaba demorando um pouco mais para treinar esse agente. E aí, como eu disse, tendo esses obstáculos, o agente vai ser direcionado para uma movimentação diferente para não receber essa recompensa negativa.
certo? Então agora a gente aumenta para 10 mil épocas, o que faz o nosso programa demorar um pouquinho mais, mas vale a pena porque ele desvia do obstáculo como foi pré-determinado, né? Então a gente consegue acompanhar a demora que é para treinar essas 10 mil épocas, mas no final a gente tem uma matriz treinada, que a gente consegue ver também no circuito físico, que ele se direciona para o objetivo final, se esquivando ali das barreiras que a gente colocou. O último cenário é obstáculos em volta do objetivo final inteiro, e aí tem um diferencial, porque como eu disse que quando ele passa por esses obstáculos ele perde pontos, para que ele passe desses obstáculos e chegue no objetivo final, né, que é o cenário em volta, ele só conseguirá passar se ele passar por um obstáculo. A gente aumenta muito o número da recompensa, a ponto de que o que ele vai perder não é relevante, né? Então, como a recompensa está muito alta, ele aceita perder esses pontos. O problema é que a gente tem que aumentar muito o número de épocas, o que deixa o programa ainda mais lento para treinar, a gente treinar esse agente. Então, ali como eu mostrei, a gente precisa aumentar a recompensa, aumentar o número de épocas, e aí é uma eternidade pra frente, mas que tem um resultado agradável, né? Uma eternidade depois. E é sério, demorou muito, mas graças a Deus temos o poder da edição e time-lapse. E a gente consegue enviar novamente para o circuito físico e ter o resultado de que o agente se direcionou, apesar dos obstáculos em volta, se direcionou para o objetivo final. Então foi esse nosso projeto, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela atenção. Que legal! Neste último cenário, não tinha como a gente atingir o objetivo sem atropelar algum obstáculo. Isso porque o deslocamento dele estava restrito em norte, sul, leste e oeste, e não na diagonal. A saída que o Pedro encontrou foi aumentar muito o valor da recompensa caso a gente atingisse o objetivo. E deixou ele então com esse comportamento rebelde, não se importando em atropelar algum obstáculo para chegar no objetivo, mesmo que para isso ele perdesse alguns pontos de recompensa. No início do vídeo, eu falei que o ChatGPT e outros modelos de linguagem, como o Gemini, têm o seu comportamento calibrado utilizando a aprendizagem por reforço. Quer dizer que o estilo de resposta apresentada é ajustado utilizando as recompensas positivas e negativas. Por isso, algumas vezes, dá até para contornar as barreiras que tinham sido inicialmente definidas e obter respostas bem diferentonas desses modelos. Mas isso é papo para um outro vídeo. Então, já que a gente retomou as participações especiais, vamos também propor um desafio do vídeo parecido com aqueles dos primeiros episódios. Eu quero que você escreva aqui nos comentários uma possível aplicação da aprendizagem por reforço. Eu quero que você me descreva qual esse potencial ambiente, qual seria o agente, os estados e ações que esse agente pode tomar no ambiente e quais seriam as recompensas positivas e negativas. Tá certo? Então é isso. Até mais!